Toagro, né? O nosso último encontro a gente parou no módulo de agricultura, né? A gente verificou aqui, falei sobre o planejamento, apontamento, as revisões agendadas, romaneio, né? A marcação, eu não, acho que eu não falei sobre a marcação. A marcação, ela é uma funcionalidade utilizada para os produtores de fruticultura, certo? Como é que funciona isso aqui? E ela é específica para a cultura da banana, né? Existe aqui no Brasil vários perímetros irrigados de fruticultura que tem grandes plantações de banana. E aí o pessoal usa esse menu de marcação aqui para poder fazer o controle, a previsão de colheita de frutas, né? Porque cada vez que tem por exemplo, um cacho de banana no pé, no momento que eles cortam o coração, que é aquela bola que tem embaixo assim, do cacho, a partir daquele momento, 120 dias depois, tem banana para colher. E aí, esse menu é utilizado para ele. Então, como é que funciona isso, né? Só para vocês entenderem, né? Não vai ser muito foco, porque mais é agricultura e pecuária, né? Mas ele vem aqui em adicionar novo. E aí o funcionário entra lá no talhão de plantio de banana e ele leva uma fita, tipo essas fitas coloridas que tem. Ele corta pedaços de fita, tipo 1.000 fitas. E aí ele entra dentro desse talhão que às vezes tem 10.000 pés de banana plantado lá. Aí ele passa lá num pé de banana, tá com um cacho do tamanho já para cortar o coração. Deixa eu ver aqui, só mostrar aqui o que é o coração para vocês entenderem. Cacho de banana. Aqui, ó, o cacho de banana é esse, né? E ele tem uma. Vamos ver aqui se a gente acha aqui. Esse aqui. Embaixo, que assim ele tem um coração. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui que nessa foto aqui, ó. Esse. Aqui tá o cacho e aqui tem esse negócio vermelho aqui, que eles chamam de coração do cacho. Quando eles chegam na lavoura lá e eles cortam esse pedaço aqui, a partir de 120 dias essa banana vai estar pronta para colheita, né? Então é isso que eles fazem. Aí eles colocam uma fita no cravado no pé da bananeira para saber a época certa, daqui a 120 dias aquele cacho vai estar maduro para colheita. Então, esse é o processo. Aqui, ó, esse aqui tá melhor de ver, tá vendo? A banana começa a crescer o cacho e ela coloca esse. Eles chamam de coração isso aqui, da banana. Eles vêm, cortam, e aí, porque aqui a planta fica desperdiçando energia para crescer isso aqui e não cresce as pencas de banana. Eles cortam isso aqui. E aí, a partir desse, ele entra lá no talhão, aí ele vem, pega o funcionário responsável, escolhe a variedade da banana que ele está fazendo, e vamos dizer que ele cortou 1.000 cachos daqueles. Aí ele vem, marca aqui 1.000 cachos, né? Seleciona a safra, certo? 2024. E aí, essa aqui vai ser a cor da fita que vai ser colocada no pé de banana. Então, daqui a 120 dias, quando ele for colher, ele vai entrar lá e ele entrar no bananal, ele olha as que estão com essa fita roxa, eles vão cortar o cacho e levar para comercialização. Aí o sistema, ele faz ele salvou aqui, né? A hora que ele salvou, essa marcação, ela vem aqui para frente e fica com o status azul aqui, ó, marcado, né? Ele marcou lá. Se eu editar aqui, ó, vocês vão ver que ele só fez o quê?
Ele fez aqui, botou 118 cachos marcado, banana na semana, né? Na semana 9 que foi de 25 a 2 de março. Ele marcou. A hora que ele marca, o funcionário marcou lá no campo, o gerente da fazenda vem aqui, ele vai prever a colheita. Aí ele entra aqui e essa quantidade de cachos que ele marcou aqui, ó, 118 que ele colocou a fita rosa lá, ele vai prever em até 3 colheitas. Então ele bota aqui, ó, 50%, que representa 59 cachos de 118, né? Ele vai botar o peso médio desses cachos, 20 quilos, né? O preço médio da venda da banana, vamos dizer. E aí ele vai botar, ó, a primeira, esse 118 cachos, primeira colheita eu vou colher 50%, vai ser 59 cachos, daqui a 120 dias. Aí ele coloca essa informação aqui e já dá a data de previsão da colheita, que vai ser, ele marcou dia 2/3, ó, e ele vai colher 59 cachos dia 30/6, tá? Aí ele vem e adiciona aqui a segunda colheita, ó. Vai colher 25% agora. Aí, ó, seria 29 cachos de 118. Aí ele vai botar aqui 21 quilos, por exemplo, preço ele coloca o mesmo. E se ele vai colher 50, geralmente é uma semana depois. Então, se ele está colhendo a primeira 50% com 120 dias, a segunda ele vai colher com 127 dias. Então, ele vai colher 50 caixas, 59 caixas dia 30/6, 29 caixas 7/6, e a terceira colheita vai fechar o 100%. Se eu botar aqui 30%, ó, o sistema não aceita porque ele tem que fechar os 100%, que é 118 caixas. Então, ele vem e coloca aqui 25%. Bota aqui 22 quilos, bota que seja R$ 3, e aqui mais 7 dias vai dar 135 dias. Aí ele finaliza essa colheita dos 118 cachos. Quer dizer que ele marcou 118 no mesmo dia, né? No dia 2/3, mas ele vai colher esses 118 em 3 parcelas, né? Porque tem desenvolvimento diferente, aquela coisa toda. Quando ele salva essa informação aqui, ele vai vir aqui no. Vamos fazer uma outra fazenda aqui que tem o relatório. Ele pode vir aqui na agricultura, no relatório de previsão de colheita por área. Aí ele vem, clica aqui nesse relatório, ó, e aí ele vai escolher, ele quer saber a semana, hoje é semana 16, por exemplo, né? De onde é que vem essa semana, Daniel? Se vocês vierem aqui na safra, ó, vocês vão ver que aquelas cores que vocês viram lá, elas vêm daqui, ó. O sistema cria aquelas cores na safra, ó. E aqui, ó, um ano tem 52 semanas. Cada semana, ele marca aqui, ó, a primeira semana do ano começa no dia 31/12 e acaba dia 6/1. E ele vai colocando, ó, a primeira, segunda semana, e cada semana tem uma cor. Então, quando a gente marca lá, eu escolho um dia que está nesse intervalo, ele pega a cor da semana. Por isso que fica daquele jeito lá, que vai aparecer nas cores, vai puxando daqui. E aí, quando eu venho aqui no relatório da agricultura e eu quero saber a previsão de colheita por área, eu vou escolher a semana do ano, que é aquelas semanas que foram criadas lá, que eu acho, eu posso só escolher a semana do ano aqui, ó, sem preencher mais nada e gerar o relatório. Aí eu vou saber o que que tem para colher na semana, ó, de 14/4 ao dia 20. Essa semana, ó, é nessa semana de agora. Essa fazenda aqui, ó, ela teria para colher, ó, isso aqui é um dado real, tá, pessoal? Eles têm banana para colher em 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, aqui no mesmo talhão, ó, eles têm primeira, segunda, terceira colheita, mas essa semana eles têm 1.660 caixas para colher, que representa 1.621 caixas de banana com 35 mil quilos e uma previsão, ó, de 2 cargas e meia de caminhão. O sistema já faz até o cálculo da quantidade de caminhão truque de banana que ele vai ter para vender. Então, para que serve esse tipo de relatório aqui? Quando ele faz a previsão, o produtor rural lá, ele já vai ele pega esse relatório aqui do dia, a previsão de colheita dessa semana, ele pega a semana, quando começa a semana passada, lá no dia, semana do dia 14, né? Ele pegou esse relatório na semana passada, lá pela segunda-feira.
Aí o que que ele vai fazer? Ele pega esse relatório e já se organiza para tentar vender essa banana, comercializar essa banana, porque ele sabe que a semana que vem ele tem essa banana para colher, entendeu? Então essa marcação ela serve para a gente poder fazer isso. E aí tu consegue ter previsão de colheita, tu consegue ter previsão de receita por área. Então, quando tu coloca o preço da banana lá, ó, quer ver aqui? Vamos pegar aqui a semana. Eu botei 16 lá, né? Foi a semana 16. Ó, lá tem a previsão de colheita e aqui tem a previsão de receita, ó. Ele vai ter 225 mil reais de receita prevista se ele colher aquela quantidade lá que ele tem para vender. Se ele vender aquela quantidade que ele tem lá para colher, baseado no preço que ele colocou da venda do produto, tá? Então, aqui, com essa informação, o produtor consegue saber previsão de receita dele, previsão de produto para vender, né? E isso aqui ele consegue controlar o fluxo de caixa dele, saber a receita dele, para poder fazer, né? Os pagamentos, né? Contas a pagar, saber o que tem para pagar, o que que ele pode comprar e tudo mais, né? Então, é bem interessante essa funcionalidade para o pessoal que trabalha com fruticultura e cultura de banana. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de banana do mundo, né? E a gente tem só aqui em regiões do Nordeste são mais de 25 ou 26 perímetros irrigados, estilo esse aqui que tem no Manuel Alves, aqui no Tocantins, e que tem aqui no São João, perto de Palmas. Pequenos produtores, né? E cada um plantando lá banana. Tem regiões, eu já fui lá na Bahia mesmo, lugares que tem 800, 900 produtores, tudo plantando banana, e tudo assim com área de 20, 40 hectares, né? Mas é uma atividade que ela gera renda para o produtor, porque ele colhe toda semana, ele está colhendo, né? É irrigado. Então, depois de montar o processo de produção dele, ele colhe banana toda semana, tá? Bom, a marcação, então, é isso, né? Ela é utilizada, fica dentro do menu agricultura e ela é utilizada para fruticultura específica da cultura da banana. A fábrica de ração, eu falei para vocês ontem, né? Ela vai sair daqui, ela está no menu errado, ela vai ficar aqui no menu estoque, tá? E a fábrica de ração é o seguinte: o cliente, para quem trabalha com pecuária, isso aqui é para pecuária, ele vem aqui e ele monta uma. Deixa eu pegar uma fazenda de pecuária aqui, deixa eu ver. Deixa eu abrir uma outra fazenda aqui. Acho que aqui tem, deixa eu ver. Por exemplo, ó, ele vem aqui, ele vai montar uma ração. Aí o veterinário, o zootecnista responsável da fazenda, ele vem aqui, ó, e ele vai escolher, vai dar selecionar na realidade, ele vai criar o nome deixa eu ver aqui, a raça, ele vai criar o nome da ração, né? Vai dar um nome a essa ração. Essa ração ela foi cadastrada lá em produtos, tá? A gente tem aqui um produto rações, é um grupo de rações aqui, onde eu crio aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês primeiro. Para a ração aparecer lá, ver aqui, grupo, ó, insumos para rações e produção. Se eu filtrar aqui, eu tenho que estar com esse produto cadastrado aqui. Aqui, produção, ações, filtrar. Tem uma ração cadastrada aqui. Tá, mas vamos lá. Eu venho aqui na fábrica de ração, vou pegar aqui, vou criar uma ração. O que é criar uma ração? Pegar as matérias-primas que eu quero utilizar e botar o percentual. Uma ração ela é formada de farelo de soja, milho, concentrado, e aí eu vou colocando, por exemplo, aqui, ver se tem aqui no estoque milho. Vai ter aqui, não vai dar para fazer. Mas eu seleciono o produto aqui e boto 100%. Deixa eu ver aqui. Não vai ter. Soja, vamos ver se tem aqui.
Farelo, tem. Tá, mas eu vou. O que que vai acontecer? Seleciona o produto aqui, bota. Ah, essa ração vai ser 50% é milho. Aí eu venho, adiciono outro item aqui e coloco 30% é soja, 10%, aí eu vou formar um percentual da ração. A hora que eu formei um percentual da ração aqui, eu vou pegar e vou. Eu criei a ração, eu venho aqui na batida da ração, dentro da fábrica de ração, e vou adicionar uma nova batida. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele produto lá que eu criei, né? É, eu seleciono a ração que foi criada lá, o nome dela, né? E aí eu vou selecionar o armazém que eu quero depositar essa ração e a quantidade que eu quero bater. Eu quero bater 5.000 quilos. Aí o sistema vai pegar os insumos da ração que estão depositados nos armazéns, vai dar baixa, tipo, vai dar baixa no farelo de soja, vai dar baixa no milho, vai dar baixa no concentrado, e aí vai dar baixa no estoque e vai criar um novo produto, ração 45%, e vai colocar no armazém que eu mandei, que eu escolhi aqui, que eu vou guardar o produto. Então eu pego insumos e produzo um produto novo, e aí esse produto entra no estoque para eu poder depois utilizar para dar para o gado. Então esse é o objetivo da fábrica de ração. Também eu posso produzir para vender essa ração se eu quiser, tá? Eu posso produzir e vender. Aí eu boto como produto lá para venda, eu posso comercializar, emitir nota fiscal e vender também se eu quiser. Então a fábrica de ração ela serve para isso. É eu pegar insumos, né? Eu comprei um caminhão de farelo de soja, comprei um caminhão de milho, comprei um caminhão de soja, casquinha de soja, coloquei esses insumos tudo no meu estoque, com nota fiscal e está depositado nos armazéns. Aí eu vou aqui na ração e monto uma ração com um pouco de cada produto desse, e aí essa ração fica lá montada. Aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer batidas. Ah, vou bater 10.000 quilos de ração. Bater 10.000 quilos é pegar os produtos, misturar tudo no misturador e embalar, né, como se fosse um novo produto. E aí eu vou ter 10.000 quilos de sacos de 50 quilos, por exemplo, né? Então 10.000 quilos dá, 10.000 quilos, saco de 50 quilos vai dar 20 sacos, dá 1.000 quilos, né? 10, eu teria 200 sacos, né, de ração de 50 quilos para ser utilizado para comercializar. Então, esse é o módulo fábrica de ração. Esse módulo carregamento aqui, ele é um módulo utilizado também para empresas de distribuidores de produtos que ele compram de fornecedores, né? Compra de produtores, produtos, tipo, compra banana e aí compra banana, põe no depósito e depois comercializa a banana, né? Então, aqui são as ordens de carregamento que a gente fala. Ele vem aqui, adiciona uma nova ordem de carregamento, que é uma autorização, é como se fosse uma autorização para poder carregar essa banana. Aí vai gerar um documento específico, deixa eu ver se tem aqui, deixa eu mudar aqui. Vai gerar um documento específico para ele poder fazer essa carga de banana, e aí isso vai para o produtor rural. E aí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Se eu vier aqui em carregamento, ordem de carga, ó, pendente, né? Eu clico aqui, ó, isso aqui é uma ordem de carga. Eu vou editar aqui para vocês visualizar. Então ele preencheu aqui, ó, quem é o funcionário responsável, para quem é que eles vão vender essa banana. Aí preenche a quantidade, né? Quem é que vai colher, papapá. A hora que ele salvou essa ordem de carga aqui, o sistema gera um documento, que é esse aqui, ó, que é para uma ordem de carga para ele colher lá nesse. O caminhão leva esse documento lá nesse fornecedor de banana, né? Dizendo que ele quer colher 400 caixas de banana, né? Ele vai dizer o calibre da fruta, o tipo da fruta, e aí o caminhão vai lá, o pessoal, a equipe vai lá, colhe, informa a quantidade que foi colhida, e o fornecedor assina e o responsável assina. Aí esse documento volta para a empresa e aí ele vai
pegar esse documento e vai finalizar a carga. Finalizar a carga é ele informar o que, que realmente ele mandou colher 400, mas colheu 350. Aí ele altera aqui e aí salva, e aí esse status aqui muda para finalizado, certo? A carga aqui muda para status de azul, e aí automaticamente, a hora que ele finalizou, ele daqui ele já pode emitir o romaneio, que aí ele daqui ele já gera a venda, né? Deixa eu ver aqui. É como se fosse fazer a venda, só que aí ele já carrega a venda direto da ordem de carga, ó. E aí ele já faz o financeiro aqui, já vai pro financeiro, e daqui já faz depois de finalizado aqui, que gera o romaneio, ele pode imprimir o romaneio aqui, ó, para mandar pro cliente, tá? E aí daqui, esse romaneio já gera o financeiro dele automático lá. Aqui no contas a receber, que ele tem para receber do cliente, aqui eles não usam, né? Porque se ele tivesse lá no aquele romaneio lá, deixa eu ver aqui. Se ele pegar aqui no carregamento, carregamento, deixa eu ver aqui, editar romaneio, Santa lá, boleto bancário, dedutível, né? Aí, se ele vier aqui no romaneio, esse romaneio vai estar aqui, ó. É que eles não fazem o financeiro. Então, a hora que esse romaneio está aqui, ó, ele fez lá, ó, criou o romaneio, veio direto para cá. Daqui ele já gerava o financeiro e já podia emitir, que nem eu já expliquei para você lá do romaneio, né? Então, ele é o mesmo processo do romaneio, só que ele sai, é um processo mais completo, né? Ele sai desde uma ordem de carga para um fornecedor, para gerar o romaneio, para gerar o financeiro, para gerar o contas a pagar para o fornecedor, ele já faz todo o processo, tá? Aqui ele já gera o contas a pagar do carregamento, para quem é que ele quer gerar contas a pagar, ó, de todo mundo que forneceu para ele, ele vem aqui e gera o contas a pagar, tá? A mesma coisa do contas a receber. Então, isso aqui é mais para o pessoal de distribuidora, tá? E aqui é onde ele faz o fechamento da semana, de quem que ele tem para pagar. Então, esse ele é o módulo de carregamento, mais usado também para fruticultura. A rastreabilidade. Eu já falei sobre a rastreabilidade? Não, ainda não. Não? Então, a rastreabilidade é o quê, pessoal? A rastreabilidade são etiquetas que hoje é exigido para o pessoal que comercializa frutas, né? Então, para vender para... Pegar uma outra fazenda aqui que tem. Aqui. É, O pessoal que comercializa fruta para atacadistas, eles precisam mandar as caixas de banana com essas etiquetas aqui, ó, que são as etiquetas de rastreabilidade, onde o cliente lá no supermercado, ele clica aqui nessa etiqueta, ó, e vai grudada na caixa, tem a logomarca da fazenda, né? Tem o lote, é o tamanho da embalagem, que data que foi colhida a banana, né? Tem um monte de informação sobre o produto aqui. Aí, quando o cliente clica nessa QR Code, lê o QR Code com o celular dele, abre essa página aqui no celular do cliente, entendeu? Falando sobre o código de rastreio do produto, a data que foi colhido o produto, o tamanho da embalagem, as informações nutricionais do produto, né? Tem um descritivo aqui sobre o nome, as informações sobre a banana, o talhão que a banana foi colhida, as informações do produtor rural, e aqui ele fala com o produtor rural pelo WhatsApp, se ele quiser. Olá, tudo bem, Agropilat? Estou adquirindo seu produto e gostaria de mais informações. Então, o consumidor final lá no supermercado, ele consegue falar com o produtor rural, tá? Direto. E aí essa etiqueta, ela é feita para ser comercializada no Brasil. A gente tem cliente já que aquela etiqueta lá ela é 100 por 50, essa aqui é 100 por 70 milímetros.
Essa aqui é a etiqueta exigida para exportação. Então a gente tem cliente hoje que exporta para a Europa e ele usa essa etiqueta aqui para mandar botar nas caixas. Exporta manga, pitaia, esses produtos, essas frutas mais que são para exportação, né? E aí tem que ir essa etiqueta aqui nas caixas, né? Então o sistema gera a etiqueta em inglês e gera também a etiqueta em espanhol, tá? E como é que é feito, como é que ele faz essa etiqueta? Primeira coisa que ele tem que vir, ele vai vir aqui fazer as configurações, né? Que ele vai escolher quem é o produtor rural que está cadastrado no sistema para configurar a etiqueta, né? Então ele escolhe a fazenda que ele quer emitir, o proprietário, vai o nome que ele quer que apareça na etiqueta, os dados, né, do produtor rural, tal. Aqui ele coloca o telefone do WhatsApp que ele quer que vá mandar mensagem e aqui ele coloca a mensagem que aparece no WhatsApp lá, ó, tá vendo? Aqui ele bota os dados dele e aqui é a logomarca que vai aparecer na etiqueta. Então aqui é onde ele faz a configuração dos dados da etiqueta e do QR Code lá. Quando ele fez essas configurações aqui Bernardo, o Gianni, anota aí para botar um botão de voltar aqui nessas configurações de rastreabilidade, por favor, Tá Certo. certo. tá? Ah, você vai anotar É, aí, Jean? hã? Não, não. Anota, Só, Bernardo. Tá. tá certo. É, aí quando ele fez essas configurações aqui, ele configurou, e aí na mesma fazenda ele pode ter dois, três sócios, e ele pode fazer etiqueta no nome de dois, três, né? E aí, na hora que ele vai emitir a etiqueta, a hora que vai sair uma carga, o que que ele vai fazer? Ele vem aqui, ó, na rastreabilidade produto, e aí ele vai gerar uma nova etiqueta. Vai sair uma carga agora. Aí, ele vem aqui, ele seleciona o produto. Cada vez que ele preenche, ele criou um produto novo, ele preenche só uma vez aqui, e aí o sistema, na próxima vez que ele escolher o produto, já vai trazer preenchido para ele. Ó. É só eu escolher aqui, ó, banana prata de primeira, e ele já me traz tudo preenchido aqui, ó, as informações nutricionais, né? Mas quando eu vou cadastrar um produto da primeira vez, por exemplo, eu nunca vendi melancia. Aí eu vou ter que pesquisar sobre as informações da melancia, colocar, salvar aqui as informações nutricionais do produto, papapá, né? Colocar tudo aqui e salvar. Aí depois que eu criei a primeira etiqueta, a primeira vez, esse produto já vai ficar salvo aqui, né? Aí a hora que eu escolher, o sistema já carrega, tá? Aí, ó, eu cadastrei aqueles dois produtores lá, eu posso escolher qual deles eu quero que apareça na etiqueta. Vou botar a data da colheita do produto, ó, o peso da embalagem de 15 quilos e o peso bruto, né, vai dar 16 quilos. Vamos dizer que seja um quilo o peso da embalagem, né? Coloco aqui, aí o sistema já gera o código de rastreio automático, né? Já tem todas as informações aqui. Se fosse para exportação, eu colocava os dados do exportador aqui para gerar a etiqueta em inglês e espanhol, tá? Se eu não botar dados de exportação aqui, não vai gerar aqueles dados da etiqueta lá, vai sair em branco. Então, se eu vou vender o produto para o Brasil, eu não preciso preencher, tá? Aqui eu marco ó, os meses que o produto é disponibilizado, né? Que tem o produto para vender, tá? Então, aqui como é produto irrigado, todos os meses do ano. Aí aqui eu vou escolher o talhão que eu tô colhendo a fruta, né? Aí vai sair o número do lote aqui e a quantidade de caixas desse lote. Ah, então é 500 caixas de 15 quilos. Então, essa informação aqui vai lá no lote. E aí, ó, se eu pegar aqui o mapa, ele já vai trazer o pino em cima do lote aqui. Ele traz um. A gente tem que marcar o lote aqui, ó. Por exemplo, na realidade, ó, se eu fosse colher nesse lote aqui, a banana, né? Tá vendo aqui? Eu botei esse pino aqui. Só que a hora que a gente escolher aqui já é para ele marcar sozinho. Aí a hora que eu marquei o lote aqui que eu salvei, eu criei uma nova etiqueta, ó. Aí eu criei uma nova etiqueta aqui, ó. 15 quilos foi criada hoje. Se eu vier aqui, né? Vai estar a etiqueta em português, com aqueles, ó, data do lote, colhido, ó, tal, 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 certo?
Eu botei o Agropilate lá, o produtor não tá com a logomarca lá, por isso que não saiu a logomarca dele aqui, né? E se eu clicar no QR Code, se o cliente clicar no QR Code, vai abrir lá as informações do produto ó, e o lote que eu marquei lá, ó, e os dados do cliente aqui, tá? Então é assim que funciona a rastreabilidade. Isso é utilizado para frutas, tá, pessoal? Excluir isso aqui que eu fiz aqui. Então, isso aqui serve para qualquer tipo de fruta. Deixa eu tomar um gole d'água. Além disso, aqui na rastreabilidade, a gente cria um site simples, mas é um site que a gente cria para fazenda, tá? Aí o produtor rural pode colocar as redes sociais dele aqui, né? Telefone, faz uma descrição sobre a fazenda, e aí ele pode colocar esse site dele aqui, se ele é um site da fazenda, ó. Quem somos, né? A fazenda, tal, dentro da plataforma da Agro 365. Aqui ele pode colocar os produtos dele, né? Ele poderia colocar esse website dele aqui na etiqueta dele lá, tá? É, faz um favor para mim, Bernardo, ou Giane, anota para a gente colocar esse endereço quando o produtor rural criar o website dele aqui a gente poder colocar naquela informação do produto dele lá, entendeu? Se ele tem aqui, a hora que ele cadastra aqui, ele cadastra as configurações do produto dele aqui, ó, do produtor rural, tem um local para botar o website dele aqui, ó, nas configurações, entendeu? E aí, aquele endereço do website dele sair lá na etiqueta. Certo. Entendeu? Aí quando vai ter aqui, ó, que nem tem o WhatsApp aqui, tem o website, né? Vai ter, ele botava aquele endereço que apareceu, acho que é aqui, esse endereço aqui, ó, né? Ele, esse endereço aqui, ele colocaria num campo que nem esse aqui, e aí apareceria lá para o cliente abrir o site da fazenda se quisesse, tá? Ok? Ok. Pronto, então isso aqui é o módulo de rastreabilidade, tá? Aqui são os relatórios da agricultura, né? Tem vários relatórios de planejamento, relatório de máquinas, né? Isso aqui eu já mostrei ontem para vocês, esses relatórios, né? Alguns deles, tá? Então, finalizamos agora o módulo agricultura, certo? Bom, o próximo módulo e último módulo do sistema é o módulo pecuária e o módulo de integrações. O módulo de integrações é só integração com o software que a gente tem, né? É bem simples. Então, quando a gente pode ter clientes que eles usam o software tanto para agricultura e como pecuária, conforme o perfil do cliente, a fazenda é agricultura e a pecuária, vai aparecer os dois modos para ele. Se no perfil do cliente a gente colocar que é só agricultura, esse módulo não vai aparecer para ele. E como é que funciona o módulo pecuária? O módulo pecuária ele está dividido em planejamento pecuário, né? Que é eu fazer é a mesma coisa que o planejamento da agricultura, aquele que eu mostrei para vocês ontem, tá? Então não tem diferença nenhuma, só que ele é feito para pecuária, tá? O planejamento pecuário. Então vai botar os dados aqui, qual é o módulo, ele vai ter que ter criado esse módulo para poder fazer o planejamento, né? Então, mesmo princípio do planejamento da agricultura. Deixa eu vou ter que entrar na fazenda de pecuária aqui agora. Para aí. Ó, essa aqui é uma fazenda de pecuária, tá? Tá dividido os pastos da fazenda aqui, foi criada, o tamanho dos pastos, tudo, né? E como é que eu implanto numa fazenda de pecuária? Primeiro passo é cadastrar. Deixa eu ver aqui se nesse aqui tem. Fazer o planejamento, ver se vai aparecer um módulo aqui. Ó, tem um módulo aqui, ele já me traz ó, vou fazer um planejamento.
Aqui está o nome do funcionário, qual é a safra, né? Data da criação, é o status, e aí eu vou criar aqui, ó, preço do quilo do boi, eu vou botar aqui, se eu colocar o preço da arroba 220, ele já vai calcular o preço do quilo. Tá errado essa conta aqui, Giane. Deixa eu ver aqui. 6,50. Tá errada essa conta, tá? Aqui, quando eu boto aqui, ó, 220, arroba, divide por 30. Tá fazendo, a conta do quilo tá sendo errada, tá saindo errado, tá? Anota aí, no planejamento pecuário, a conta automática do quilo para arroba está com cálculo errado. Certo. E aí, Maico? Maico entrou aí agora. Tá. Então aqui eu vou fazer o planejamento. A hora que eu salvar aqui, planejamento, olha lá, ele vai me habilitar a mesma coisa, né? As despesas que eu vou ter com o preparo do solo, tratos culturais. Aí só que o que acontece? Além de eu gastar lá com preparo do solo, que eu posso plantar pastagem, tratos culturais de pastagem, eu vou ter a parte aqui de nutrição animal. E aí eu vou planejar lá as atividades que eu vou estar utilizando no planejamento, né? Que aí sanidade, nutrição e aí por diante, tá? Bom, então esse aqui é o planejamento, o princípio é o mesmo lá da agricultura. Bom, primeiro passo para cadastrar uma fazenda de pecuária de corte, vai cadastrar esses parâmetros dos animais aqui, não é obrigatório, isso aqui é mais usado para a parte de pessoal da Embrapa que usa, né? As categorias, criar tipo assim, área de alimento, qual o tamanho quantos centímetros de coxo precisa para a categoria de vaca. Ah, precisa 10 centímetros de coxo. Quantos litros d'água consome uma vaca? 50 litros por dia. Qual o consumo de matéria seca dessa categoria, né? Então, a gente cria os parâmetros aqui para depois avaliar qual o peso médio em quilos de uma vaca de 36 meses. Então, aqui a gente cria parâmetros para cada categoria animal. Se quiser, não é obrigatório criar. E isso aqui também não interfere em nada nos dados que vai ser lançado no sistema, né? É uma opção para a gente depois poder fazer análises, né? Então, eu posso criar aqui parâmetro vaca 36 meses, escolho a categoria, vou botar aqui, precisa de 15 centímetros de coxo. Aí depois a gente consegue analisar isso lá com relação, vai consumir 50 litros de água por dia, uma vaca, consome 8 quilos de matéria seca por dia. E uma vaca dessa pesa 420 quilos. Isso aqui são parâmetros que a gente cria para depois analisar dados, tá? Então eu vou até criar isso aqui, depois eu. é, Parâmetro, vaca, vaca. Pronto, aí fica aí registrado. Aí depois lá na frente. Bom, depois que o próximo passo, então, é cadastrar as forrageiras da fazenda. Quais são os tipos de capim que eu tenho na fazenda, tá? Então, essa fazenda lá, ele tá andropógo, tem braquiária, tem capiaçu, maçai, zuri, né? Tu pode cadastrar os capins que tu tiver na fazenda. É só botar o nome aqui do capim e salvar. Porque depois a gente vai estar colocando, na hora que eu cadastrar as áreas, eu vou estar colocando que tipo de capim que tem naquele módulo. Então, por isso que eu preciso do nome dos capins, tá? O próximo passo é fazer o inventário do rebanho. Como é que faz o inventário do rebanho, Daniel? O inventário do rebanho, geralmente, quando tu vai chegar numa fazenda de pecuária, o produtor rural, ele já vai ter lá esse gado numa planilha de Excel, ele vai ter esse gado todo cadastrado numa caderneta, ele vai ter o número, a quantidade de animais que ele tem, né? Como é que a gente pode fazer? A gente pode cadastrar animal por animal aqui, vem aqui, seleciona a categoria do animal.
Parece que aconteceu alguma coisa, não está carregando? Vamos ver aqui. Agora deu, ó. Aí o que acontece, pessoal? Eu vou lá e vou cadastrar um animal. Eu posso vir cadastrar um a um. A vaca de 36 meses, a data da entrada do animal. Se for vaca, tem os estágios reprodutivos. Ó. Se eu escolher um animal que não é, que é macho, por exemplo, ó, desabilitou o estado reprodutivo. O estágio reprodutivo é só para fêmeas, né? E fêmeas de 0 a 12 também não tem estágio reprodutivo, porque é bezerra, né? De 13 a 24 já tem estágio reprodutivo, né? Que ela pode ser uma vaca solteira, vaca de primeira cria, segunda cria, primípara quer dizer que deu cria uma vez, secundípara que deu cria duas vezes, nulípara é que essa vaca nunca deu cria, tá? Novilha é uma vaca de 13 a 24 meses, e múltipla é vaca que já deu mais de duas crias, ela é considerada múltipla. E solteira é a vaca que está sem bezerro. Tá? Então, esses são os estágios reprodutivos de vacas, né? Então, eu venho aqui, boto aqui fêmea de 36 meses. Ah, os animais bovinos de corte, eles estão divididos nessas categorias aqui, ó. Essas categorias são categorias padrão para tudo que é... Todo mundo que trabalha com pecuária, os animais deles são divididos nessas categorias, que são categorias padrões criadas pela Embrapa para controlar os animais, tá? Vamos dizer assim. Então, todo mundo vai dividir os animais dele nessas categorias, tá? Então, isso não vai ser diferente para ninguém, não existe como cadastrar de outra maneira. Aí eles selecionam aqui a raça do animal, né? Essa aqui já tem várias raças cadastradas aqui, tá? Então, bota aqui Nelore. Se ele tiver a data de nascimento, ele coloca, se não tiver, não coloca, vai cadastrar, ele vai pesar o peso, vai pesar o animal na balança, a hora que vai cadastrar, né? Vai botar lá 390 quilos, o animal. E aí ele informa aqui, ó, o peso, o preço do animal. Por que ele vai informar o preço? Ó, tá vendo aqui, ó, 6,50, arroba de 195. E aí, na hora que ele cadastra o animal, o sistema já vai fazer o inventário do valor do total do rebanho dele. Por isso que a gente já coloca preço aqui, valor, e aí já vai calcular o valor unitário e quanto representa esse animal em unidades animais. Um animal de 390 quilos, ele representa uma unidade animal. O que é uma unidade animal? Uma unidade animal é um animal que pesa 450 quilos. Isso aqui é um peso padrão também. Isso aqui é um parâmetro, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Ó? Um animal que pesa 450 quilos, ele é uma unidade animal. Por que que se usa essa unidade animal, o A, que a gente fala, para poder padronizar todos os animais na fazenda? Porque o que acontece? Tu tem animal de 380 quilos, tu tem animal de bezerro de 200 quilos, tem bezerro de 150 quilos, né? E aí tu tem 2.000 animais na fazenda, tá? Mas que representa 1.000 unidades animais de 450 quilos. Isso aqui é para a gente poder comparar, botar os animais todos no mesmo padrão para a gente saber a quantidade de unidades animais que tem. Isso aqui é um indicador que é utilizado para fazer cálculos aí de taxa de lotação das áreas de pastagens, né? Que isso aqui é para o pessoal que é técnico que vai entender, né? Mas só para você saber que uma unidade animal sempre vai ser 450 quilos. Isso aqui é um parâmetro, esse é no Brasil, no mundo todo, tá? Uma unidade animal pesa 450 quilos. Então, se a vaca pesa 390, ela 0,87 unidades animais, ela não chega a 1, tá? Bom, aí aqui eu posso distribuir esse animal, se ele do centro de custos que eu cadastrei aqui em cima, né? Esse centro de custos vão estar cadastrados aqui para aparecer aqui embaixo, tá? E aqui, ó, eu vou colocar a identificação do animal, brinco, o número do brinco. 369, tipo o número do brinco, tá? Ó, esse animal já foi cadastrado na fazenda, então não vai permitir eu usar esse número, tá? Então eu teria que botar um outro número, 568. Ó, esse aqui não está sendo usado, tá? Aí se o animal tiver um brinco de manejo, se ele tiver ele pode ter mais de uma identificação, brinco refeed, que é aquele
que é do leitor do bastão. Aí eu posso colocar o número dele. O animal pode ter até 3, 4 identificações se eu quiser cadastrar, tá certo? Então, aí, a hora que eu salvar esse animal aqui, ele vai aparecer aqui, tá? Essa fazenda aqui, ó, ela tem 381 animais, tá? Só que tem uma maneira mais fácil da gente fazer isso. Em vez de eu ter que cadastrar um por um, o que eu vou fazer? Eu vou baixar essa planilha aqui, ó, e eu vou colocar todos os animais nessa planilha aqui de uma só vez, tá? Vou pegar da planilha do produtor e eu vou preencher aqui, ó. Aqui só é obrigado a preencher os que estão em vermelho. Primeiro, pelo menos ele precisa uma identificação para subir. Se eu vier aqui na categoria, ó, já traz as categorias que tem lá, para não ter problema, tá? As raças, já vai trazer as raças que tem lá, certo? A identificação já traz as que tem lá, eu só tenho que escolher, e aí eu boto o número do animal, né? Só a identificação. Aqui eu boto a data de nascimento. Se eu não sei a data, eu vou ter que. Essa data de nascimento ela não é obrigatória lá, né? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Ó, a data de nascimento não é obrigatória, é a data de entrada que é obrigatória. Tem que pedir para. Anota aí para corrigir isso aí. Faz favor, Jeane. Certo. Que aqui está a data de nascimento como obrigatória, tá? E na realidade o que é obrigatório é a data de nascimento é a data de entrada que não tem aqui, ó, não tá lá na planilha a data de entrada. Ou, entendeu? Ou às vezes é só o nome que tá errado aqui em Entendi. cima da coluna, tá? Da planilha. Para corrigir isso aí, Ok. tá? E aí coloca o peso do animal e o preço do quilo. Aí vou mostrar para vocês aqui uma planilha preenchida, né? Que a gente foi, só que a gente foi numa fazenda. A gente foi lá nessa fazenda e a gente pegou e foi no curral com o produtor rural, né? Lá na fazenda desse produtor rural, ó. E aí a gente cadastrou os animais dele todos de uma vez, passou no curral, pesou os animais, aí, ó, botou o peso do animal, tá? É, tá vendo que aqui nessa outra planilha antiga aqui não estava como obrigatório, Gênio, ó. Tá vendo? E lá na data de entrada ele já carrega a data do dia automática, é por isso que não tem, agora que eu lembrei. É só eles corrigir lá que está como obrigatório aqui essa data de nascimento que não tem lá. Sei. Aí, ó, eu preenchi toda a planilha e aí eu peguei e importei, vim aqui no sistema e aí eu vim aqui, ó, importar e eu vou lá, seleciono a planilha, certo? Na pasta aqui do produtor rural, abriu ela. O arquivo, vou ter que fechar ele aqui para poder. Vem aqui, seleciona, ele vai aparecer aqui e eu importo. A hora que eu não vou importar porque esses animais já foram importados, né? Ficar. A hora que eu importar, o rebanho todinho cadastra de uma vez. Então isso aqui poupa muito trabalho da gente, entendeu? Em vez de cadastrar animal por animal, a sugestão que a gente fala é o quê? Não, baixa a planilha, pega a planilha que o produtor tem lá na fazenda dele, né? E aí vai cadastrando aqui nessa planilha para. Aí qual é a sugestão? O produtor rural tem 1.000 vacas, que é da mesma, vamos dizer assim, ó. Ele tem 1.000 vacas, que é dessa categoria aqui. E aí eu venho aqui, escolho aqui, ó, 36, pego aqui e, ó, arrasto até 1.000. Aí essas vacas, né? O estágio aqui não é obrigatório, a raça delas é Nelore. Aí eu, para facilitar, eu não vou estar, né? Eu boto aqui no primeiro, ó, e ó, arrasto para todos, entendeu? E aí depois aqui a identificação é o brinco de manejo. Venho aqui e ó, puxa até embaixo. Aí o número do animal não, o número do animal é individual, né? Então aí eu vou lá na planilha do produtor, aí o que que eu faria? Eu viria, um exemplo aqui, ó, que fosse essa planilha aqui, ó. Eu chego lá na fazenda do produtor,
e ele vai me trazer a planilha do gado dele. Aí aqui tem o número do gado dele. Aí eu pego lá o número só das vacas, seleciono aqui, dou um Ctrl C, vou lá na planilha do software e eu vou colar especial para não estragar a formatação. Eu venho aqui, ó, colar especial somente números. Entendeu? Aí eu colo aqui, ó, certo? Aí coloquei aqui os números dos animais. Aí eu venho aqui, e aí o preço do animal eu vou botar, o preço eu vou colocar igual para todo mundo, que é a mesma categoria, né? Coloco o valor aqui, ó, e ó, arrasto. Aí o peso do animal eu vou fazer o quê? Vou pegar da planilha do produtor também, porque ele já deve ter, ele provavelmente esse animal foi pesado lá na fazenda, né? Aí eu venho aqui, ó, seleciono o peso, até aqui onde eu selecionei, mesma coisa, vou lá na planilha do software e colo o peso dos animais aqui. Pronto. Aí eu consigo fazer isso aqui rapidinho no sistema, tá? Aí eu salvei isso aqui, ó, salvei. Essa planilha já está nos downloads do computador. Eu vim aqui, ó, importar. Opa, fiz errado, era aqui. Essa planilha ela tá aqui, ó. Foi a que eu baixei agora, eu baixei outra em cima, né? Mas é essa aqui, ó. Aí eu venho, né? E importo ela. E aí tá feito o trabalho, o gado do produtor tá todo cadastrado de uma vez só. Aí, próximo passo, o que que tem que fazer? Depois de cadastrar o rebanho, certo? Cadastrei o rebanho, próximo passo é criar os lotes de animais. O que que é criar os lotes? A gente subiu 1.000 vacas, né? E essas 1.000 vacas estão juntas. Se eu chegar lá na fazenda, o produtor tem vários lotes. Ele tem lote 01 com 100 vacas, lote 02 com 150 vacas. Então, o que eu vou fazer? Aqueles animais, eles estão. Entrou o rebanho inicial, mas eles estão como se fosse tudo junto. Então, agora eu vou separar, vou criar os lotes para depois colocar esses animais nos pastos. Então, eu pego aqui, ó. Vou selecionar uma categoria de fêmeas, certo? De fêmeas. E eu vou botar aqui lote 05. Vou dar um nome no lote, né? Vacas paridas, por exemplo, né? E aí eu vou vir aqui, ó, e vai aparecer todas as vacas que a gente subiu, tá? Todas aquelas vacas que estão nessa categoria que a gente subiu vão aparecer aqui. Aí eu vou selecionando as vacas e vou montando o lote. Aí eu quero montar o lote, né? Claro que aí o produtor, provavelmente esse lote já está montado lá, né? Ele vai ter dizendo, o lote 05 é a vaca 75, é a 78, né? E tu vai colocando aqui os números, né? Conforme tu vai inserindo aqui, vai montando o lote, o sistema vai demonstrando quantos animais tem no lote, o peso total do lote, peso médio do lote, total de unidades animais que eu expliquei para vocês, né? E a média de unidades animais daquele lote. Conforme eu montar esse lote aqui, ó, certo? Esses animais que eu salvar aqui no lote, vou salvar aqui para vocês verem. Selecionar um funcionário responsável. A hora que eu salvar esse lote aqui, esse animal aqui, 201, não vai aparecer mais para eu criar outro lote. O sistema vai eliminando ele, entendeu? Se nós for criar um outro lote aqui, ó, eu criei esse lote agora, tá? Esse lote 05. Vou criar o lote 06, um exemplo. Criar o lote 06. Quer ver aqui, ó? Vou digitar 0201. Esse animal não aparece, ó. Desculpa, vou botar aqui a categoria fêmea, né? E aí, ó, vou dizer aqui, 201. Não aparece, tá vendo? Porque ele já foi eu já motei ele no outro lote. Então, conforme tu vai montando os lotes, os animais que tu vai montando os lotes, eles vão sumindo daqui e vai ficando só os disponíveis, tá? Entenderam? Então, isso é criação de lote, tá? Depois que eu crio o lote, a fazenda, então eu cadastrei o rebanho inicial, criei o lote, o próximo de animais, né? E aí eu vou criar vários. A fazenda vai ter 20, 30 lotes de animais, depende do tamanho da fazenda, tá? Depois que eu criei o lote de animais,
O próximo passo é cadastrar os módulos de pastejo ou as áreas da fazenda. Eu já cadastrei aqui no cadastro da fazenda, eu já cadastrei todas as áreas, certo? Eu cadastrei as áreas aqui, ó. Essas áreas aqui que estão aqui, eu posso criar módulos dela. O que é criar módulos? É eu juntar uma, duas, três áreas dessas e criar um módulo e vou botar 150 vacas e aí o gado vai ficar uma semana nesse primeiro módulo, nesse primeiro pasto, na outra semana ele passa para esse pasto, na outra semana ele passa para esse pasto. Aí o gado fica rodando, cada semana fica num pasto. Então, quando eu crio um módulo, criar módulo aqui no cadastro, é o quê? Eu pegar essas áreas que foram cadastradas lá na fazenda, certo? Eu vou excluir esse módulo aqui, vou criar um. Isso aqui eu criei, isso que é só para. Não, vou editar ele aqui. Aqui, ó, por exemplo, ó, quando eu vou criar um módulo, o sistema, eu marquei essas áreas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E ele vai adicionando aqui embaixo, ó. E aí ele vai dar a data que eu crio um módulo, quem foi o responsável, dou um nome ao módulo, aí eu escolho a forragem que eu cadastrei lá em cima, em forrageira, e ele vai me dar a área do módulo, a cor que eu coloquei no módulo, né? E aqui eu posso definir a carga animal, né? A carga animal é o A por hectare, né? Tipo aqui, vou botar 1,5 A por hectare, que esse módulo suporta. Quando eu boto essa carga aqui, você viu que a hora que eu criei o módulo lá, estava dizendo que aquele lote lá tinha 0,9, né? O as animais. Então o sistema depois vai pegar essa informação daqui e vai cruzar com a informação do lote de animais. Quer ver aqui, ó? Vou só excluir aqui duas áreas, ó, para vocês verem, tá? Que são. Deixa eu ver aqui. Se eu clicar nessa área aqui, ó, tá vendo que ela muda de cor? Eu incluí ela no pasto aqui, ó. Ela veio para cá para baixo e vai aumentando a área do pasto, tá vendo? A hora que eu salvar, tá criado o módulo. Eu não vou alterar aqui porque já criei o módulo, tá? Então, criar um módulo, se eu fosse adicionar um novo módulo, ó, esse aqui foi um módulo criado. Agora eu posso criar um outro com essas áreas aqui debaixo, ó, que não foram criadas. Aí eu venho aqui e vou botar uma cor azul. Aí eu venho aqui, ó, tô no responsável, né? Forragem. Ó, aí eu criei um novo módulo, ó, tá vendo? O sistema marca. Se eu quisesse clicar nessa aqui, que já está sendo usada por um outro módulo, o sistema não vai permitir. Ó, essa área já está sendo usada no módulo um, entendeu? Então ele só deixa eu criar módulo com as áreas disponíveis. Aí ele montou um módulo de 122 hectares, certo? E aí eu posso colocar aqui o período que esse módulo vai ser utilizado. Aí quando eu criei o módulo, certo? Criei o módulo. O próximo passo, depois de criar um módulo, a gente subiu o rebanho na fazenda, criou os lotes de animais, né? Criou os módulos, né? E o próximo passo é colocar o lote de animal que eu criei no módulo ou colocar o lote de animal numa área da fazenda que não está dentro do módulo. Eu posso fazer as duas coisas, porque às vezes o produtor rural, ele não tem módulo, ele tem um piquete lá de 150 hectares que ele bota 200 vacas dentro e deixa esse gado o tempo todo lá. Agora tem fazendas, não, fazendas que já tem manejo, né? Manejo melhor. O cara tem 4, 5 piquetes de 30 hectares, aí ele monta um módulo e deixa o gado rodando, esse lote de animal rodando, é uma semana em cada piquete desse. Só um minutinho, pessoal. É, Então, pessoal,
a gente vai colocar agora o próximo passo é pegar o lote de animais que eu criei e vou colocar num módulo da fazenda, certo? Então eu venho aqui, ó, adicionar lote no módulo. Aqui nós estamos montando a fazenda para trabalhar, tá? Então aqui, ó, eu vou selecionar um módulo que está criado lá, que é o módulo 1, e vou pegar o lote de animal e vou colocar dentro desse módulo. Aí, ó, o A suportado é menor que a quantidade de UAs do lote, tá vendo? Aquela informação que eu falei para vocês lá. Então, esse lote aqui tem. Deixa eu ver aqui. O A suportado é menor que a quantidade de UAs do lote. Giane, anota aí, faz favor. Isso aqui é lote módulo. Não está calculando correto isso aqui. Faz favor, pede para eles verificar lá, tá? Ok. Os cálculos do lote módulo não estão sendo calculados corretamente. Aí, pessoal, eu vou salvar aqui e aí eu coloquei o lote dentro do módulo, certo? Salvei. Então, esse lote de animal aqui, ó, ele já não vai ficar mais. Vai aparecer aqui o lote de animal que está vinculado dentro desse módulo, ó. E às vezes um módulo pode ter mais de um lote. Tu pode ter um lote de ponta e um lote de repasse. E isso é utilizado aí nos manejos intensivos aí. Pode acontecer que isso. Agora, eu posso também pegar, e aí esse lote vai ficar vinculado aqui e cadastrado. Eu posso pegar também um lote e colocar numa área da fazenda. Eu posso vir aqui, selecionar aqui a área, só vai aparecer aquelas 3 áreas que não estão sendo utilizadas no módulo. Lembra aquelas 3 que eu mostrei para vocês lá, na hora que eu fui criar um módulo novo? Eu posso pegar esse pasto aqui, ó, e eu vou selecionar um lote. Vou pegar esse lote. Tá vendo que o lote 01 que eu coloquei lá já sumiu daqui? Porque ele já está já foi apropriado no módulo. Então agora eu vou pegar esse outro lote aqui e vou colocar. A UA suportada é menor que a UA do lote da área. Mesma coisa. Esse lote, quantidade de animais, total de UAs 1,85 hectares, papapá. Esse aqui, pasto do fundo. Vamos ver. Esse cálculo aqui também está errado, Jane. Lote área. Lote área, né? É. Vamos ver aqui, vaca parida. Isso aqui eu vou ter que reunir vou ter que reunir com. Eles têm que agendar uma reunião comigo para rever essas contas, tá? Anota aí para agendar reunião comigo para rever essas contas aqui, para eu explicar para Certo. eles. Ok, pessoal. Aí eu coloco o lote dentro de uma área disponível. Se eu salvar isso aqui, o próximo, se eu for inserir outro lote, eu poderia selecionar, ó, um outro aqui, certo? E aí vai sumindo os lotes que eu vou colocando, tá? Quando eu fiz isso, quer dizer o quê? Eu peguei o gado e coloquei dentro do pasto. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer, já coloquei o gado no pasto, né? Já coloquei né? Agora eu posso fazer o quê? Cadastrar coxos na fazenda, né? O que é cadastrar o coxo? Eu vou pegar aqui, cada pasto da fazenda ele tem um coxo. Eu vou aqui, ó, coxo coberto ou descoberto, coxo coberto, né? Vou botar aqui coxo 01, o nome do coxo, né? Vou botar que esse coxo aqui tem 2,5 metros, 250 centímetros. Porque aí depois, quando nós for, eu vou pegar esse coxo, ó, e vou colocar no módulo ou numa área. Se eu colocar eu coloco num ou no outro, ele não pode aceitar esse coxo 1. Quando eu pego esse coxo aqui, se eu colocar ele nesse módulo de pastejo, ele não pode
Isso aqui tá com. Também tem que corrigir, Jane. Se eu botei esse coxo nesse modo, ele não pode ser colocado nessa área, entendeu? Ou é um, é outro. Parte do coxo, né? É, coxos. Ou quando eu seleciono o módulo de, tipo aqui, se eu selecionei esse, ele não pode botar esse coxo aqui, tá? Tem que desabilitar esse. Se eu selecionei uma área, ele não pode deixar eu botar no módulo, tá? Ok. Então vamos dizer que Ah, mas agora parece que funcionou, né? Eu botei aqui, ó, maternidade, deixa eu ver. Não, deixa eu ver aqui. Botei módulo. Aí eu venho e passo para cá. Não, ele teria que. Se eu boto aqui, tem que sumir para cá, não pode ficar nos dois, tá? Tá, aí o seguinte. E é obrigatório, pelo menos. Aqui, Jane, é obrigatório um ou outro, tá? Se ele. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pastos. Não. Se ele selecionou esse aqui, esse não fica obrigatório. Se ele selecionou esse outro que não fica obrigatório. Deixa eu ver uma coisa aqui. É. Bom, mas vamos lá. Vamos dizer que nós botamos esse coxo aqui nesse módulo. Ó, tá vendo? Ó? Ele tá pedindo como obrigatório isso aqui, ó. Tá? Então tem que corrigir isso aqui. Corrigir coxos. Ok. Salvei, tá? Aí esse coxo, ele está apropriado dentro do módulo 01, vamos dizer, né? Agora, o próximo passo, eu posso cadastrar o bebedouro, a mesma coisa, vou botar o bebedouro lá dentro do... Botar o bebedouro dentro do bebedouro descoberto. Aí eu vou botar o volume de água em litros, o bebedouro cabe 500, tipo 1.500 litros, né, de água. Isso aqui para saber consumo dos animais. Aí eu vou botar o tamanho do bebedouro. E aí, se é no mesma coisa, se é no pasto ou é no módulo, né? Ó, tá vendo? Isso aqui já funcionou, já, né? Ó. Se eu tirar Sim. daqui, ó. Olha, apaga lá, tá vendo? Aham. Aí se eu selecionar aqui, ó, ele some lá. Mas tá a mesma coisa, tá obrigatório área, né? E é obrigatório um ou outro, né? Eu posso só botar um módulo e não colocar área, entendeu? Se eu for salvar aqui, não vai deixar, ó. Tá vendo? Entendi. Bebedouro também, né? É, tá? Aí salvei, botei o bebedouro. Beleza. Após ser feito esses cadastros iniciais, a fazenda já está pronta para trabalhar. Agora, o próximo aí já são as movimentações do dia a dia, né? Cadastrei todos os animais da fazenda. Agora, pessoal, o que que é as transferências? A transferência é eu tenho um lote de animal e eu quero tirar um animal de um lote. Eu venho aqui, tá? E eu vou alterar lote. Eu tiro aqui o animal, né? Por exemplo, eu posso o lote atual, seleciono o lote que eu quero mandar, certo? E aí eu salvo e mando esse animal para lá. Eu estou pegando o animal 0201, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Só para vocês entenderem. Eu quero transferir um animal, pegar um animal aqui, ó, tá listado o Deixa eu ver aqui. Animais lote, né? Transferência de animais de lote. Eu posso pegar aqui o lote 01, certo? Ver qual que tem aqui. Eu pego esse animal aqui e eu vou tirar ele desse lote que ele tá e vou mandar para outro lote. Então, vem aqui, seleciono aqui, alterar lote. E aí eu tiro do lote atual que ele tá e envio para o lote 03 e salvo, ele muda de lote, tá? A mesma coisa
eu quero trocar um lote de módulo ou área, certo? Eu venho aqui, eu vou pegar esse lote de animal aqui, que está no módulo 1, e vou tirar ele do módulo 1 e vou mandar ele para uma área. É só mudar aqui e transfiro o lote de lugar, entendeu, pessoal? Então, assim, a operação, né? Quero tirar o lote de uma fazenda e mandar para outra. Se eu tiver mais de uma fazenda, eu posso vir aqui e eu pego os lotes da fazenda, seleciono o lote, né? E aí, se tivesse mais de uma fazenda, mas que não tem, né? Só uma fazenda, eu pegava o lote e selecionava a fazenda que eu queria mandar e poderia gerar uma conta a pagar lá para outra fazenda, certo? Então, eu posso transferir lote de fazenda e posso transferir também animal, só um animal de uma fazenda, certo? Eu seleciono o animal 201, né? E aí eu vou tirar ele dessa fazenda e vou mandar para outra fazenda, tá? E se gera uma conta a pagar para outra fazenda lá. Aliás, uma conta a receber aqui e uma conta a pagar para outra, tá? Ele vai gerar o financeiro. Se eu botar aqui sim, ele vai gerar uma conta a receber para essa fazenda e vai gerar uma conta a pagar para outra fazenda, que é do mesmo dono, tá? Então, esse aqui é um módulo de transferência de animais, tá? O próximo módulo, pessoal, é o módulo de movimentação, tá? Que aí aqui é venda, compra, nascimento, morte, perda de animais. E o outro módulo é o módulo de pesagem, apartação, nutrição, que nós vamos ter que ver no outro dia, porque já é 8 horas, tá? Então, nós vamos precisar mais um encontro só para nós finalizar, tá? Esse módulo de pecuária. Então, a gente viu hoje aqui cadastro, transferências, né? Viu o planejamento, cadastro, transferência, vai ficar faltando a movimentação e o manejo dos animais, que isso aqui é os processos do dia a dia da fazenda, tá? E o módulo de integrações. Tá bom, pessoal? Queria agradecer a participação de vocês aí. E aí, Michel, Maico, tá por aí? Estou por aqui. Como é que nós vamos fazer? A gente agenda para amanhã para finalizar o último encontro? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui amanhã na minha agenda. Porque aí depois a gente só marcava o encontro presencial, né? Certo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que dá certo. Deixa eu ver o que eu tenho amanhã aqui. Amanhã, reunião. Tá, tá. Se quiser, a gente poderia agendar o último para amanhã, aí nós já teria visto tudo do sistema, né? Aí depois é só um encontro presencial nosso para tirar dúvida e organizar para começar